isso como adulto, né? Ó, vou pôr o áudio do Jones aqui, pode ser? Vai pôr? Não, então não escutei, mas vai rolar aqui. Sério? Tá Você foi um xingamento, velho. Hã? Escutei primeiro. Véio. Não, acho que ele não vai fazer isso, não. Deixa eu só pausar aqui. Vou pôr aqui, vamos ver o que mandou. Galera, dá like aí, continua compartilhando. 3.500 pessoas, tá aí. Salve Elias, salve meus camaradas do Três Irmãos Podcast. Já estamos chegando aí pra gente conversar. Boa. Pergunta pro Elias é uma pergunta mais teórica. Eu estou estudando aquele que é o grande autor de referência do Elias, que é o Inácio Rangel, né? O grande autor de referência nas ciências sociais brasileiras. E uma crítica que aparece recorrente ao Rangel é que o Rangel teria um pensamento muito economicista, no sentido de que, ao considerar o processo de desenvolvimento brasileiro, o Rangel não faz uma análise sobre a luta de classes, os conflitos políticos, os interesses contraditórios que podem impedir esse processo de desenvolvimento. Inclusive, para algumas pessoas, carece, na análise do Rangel, da dimensão política dos interesses do imperialismo. Ele considera o papel do Brasil como economia dependente, economia subdesenvolvida, a subordinação do Brasil aos movimentos dos centros do capitalismo, mas isso muito mais do ponto de vista técnico-econômico, né? Falta dimensão política. Eu queria que o Elias fizesse uma consideração sobre o que ele acha em relação a isso. Se o pensamento do Rangel é mesmo economicista, se falta, na teoria do desenvolvimento brasileiro do Rangel, considerações mais políticas sobre os conflitos de classes e o papel do imperialismo na formação social brasileira. Um abraço, meus camaradas. Valeu. Excelente pergunta, Jones. Obrigado. Muito pelo contrário. Aliás, não é o teu caso, você está começando a estudar o Rangel agora. Essa é a típica crítica de quem não leu o Rangel. Porque a maioria das pessoas que falam do Rangel não leram o Rangel. O Rangel é o típico do autor, que é o autor que ninguém leu, mas todo mundo critica. Ele teoriza o Rangel sobre a questão dos pactos de poder no Brasil. E cada dualidade é composta por um pacto de poder. Tá? E ele analisa a luta de classes no interior desse bloco de poder. Tá? Então acho que esse é um ponto. Acho que é fundamental. Tá? Então ele é o teórico dos blocos de poder no Brasil. É o grande teórico dos blocos de poder no Brasil, dos pactos de poder no Brasil. Inclusive, se você não entende, por exemplo, o Brasil ele é tão genial, o Rangel, que ele coloca o seguinte, que a crise de 29, por exemplo, nos Estados Unidos, ele leva com que o latifúndio voltado ao mercado interno, né, certo, oriente o país a um rompimento com o imperialismo inglês, porque esse imperialismo inglês ele é hostil à nossa industrialização, enquanto esse latifúndio voltado ao mercado interno ele é favorável à nossa industrialização. Ele é contra a reforma agrária. É daí que surge a via prussiana brasileira, que é a via Juncker, que é a via da industrialização de cima para baixo. Né? Então, o Rangel é o cara que teoriza, ou seja, por exemplo, o capital comercial, por exemplo. O que é a revolução, a independência do Brasil em 1822 para Rangel? É a internalização do capital comercial inglês, que era o mediador das relações entre Brasil e Inglaterra. Então o Brasil internaliza o capital comercial, que vira brasileiro, alçando ao poder do Estado a classe dos capitalistas do capital comercial. Essa classe ela é colocada para fora do poder com a Revolução de 30. Né? Ou seja, o Rangel é o contrário, Jones. Ele é o grande teórico da questão dos blocos dos pactos de poder do Brasil. E essa crítica, eu vou advertir as pessoas, é típica crise de quem não leu o Rangel. Outro ponto sobre imperialismo. Meu Deus do céu, eu acho que nenhum autor brasileiro foi tão sofisticado ao criticar o imperialismo no Brasil quanto o Rangel. Eu sugiro que o Jones vai ler com certeza, vai entender. A inflação brasileira do Rangel, o livro dele, um dos clássicos, ele é uma denúncia de cabo a rabo ao imperialismo ao papel do imperialismo no Brasil. É uma denúncia de cabo a rabo do papel do imperialismo na política brasileira e do futuro do Brasil. E se for pegar os textos do Rangel
do final da vida dele, da década de 80 para frente, é que o Rangel ele não tem uma linguagem revolucionária, aquela coisa da, sabe? Ele não é ele é um marxista, ele se dizia marxista, leninista, mas ele tem uma linguagem muito mais tecnocrática do que a de um autor que fica uma verborragia revolucionária. O Rangel não tinha isso. Então ele denunciava imperialismo no conteúdo. E o que é muito mais sofisticado, muito mais profundo do que essa crítica mais de forma. O Rangel ele faz críticas ao FMI, por exemplo, quando vinha. Cada vez que vinha uma comissão do FMI no Brasil, ele batia duro aquilo lá. E ele tem um texto, ô Jones, procura na internet que não tem nas obras reunidas dele, tá? Chamado Fogo, Blindagem e Conjuntura. Procura na internet. Em que ele faz uma crítica aberta ao imperialismo norte-americano. É uma crítica sem peio ao imperialismo norte-americano. Então, Rangel, ele tem sim uma teoria de Estado brasileira, ele tem uma teoria do poder no Brasil, e mais, ele na década de 80, ele comentava com as pessoas próximas a ele, por exemplo, Maria da Conceição Tavares, que foi quase que uma aluna dele, o seguinte, ó, tá surgindo uma classe operária no Brasil, e essa classe operária no Brasil está se amadurecendo rapidamente a ponto dela advogar o poder político no Brasil. Tanto é que o Rangel, ele se encontra com o Lula em 89 e os dois se dão muito bem de cara, assim, sabe? Os dois se amam assim de cara, assim, os dois se gostam de cara. Mas né? Eu acho que todo mundo que encontrar com o Lula vai sair não, desse jeito, mas é diferente. O Rangel é um cara, é diferente, o Rangel não é qualquer um. O Rangel é um cara que pegou em arma 2 vezes na vida dele, em 30 e 85. Né? Ele não era um idiota, né? Sabe? Ele sabia com quem ele estava lidando. Então ele via no Lula a possibilidade de, olha, isso aqui pode ser a nossa entrada na chamada quarta dualidade, a ampliação do o imperialismo, por exemplo, ou seja, o Rangel colocava a questão da luta anti-imperialista em vários sentidos, né? Um deles é o não pagamento da dívida externa para a FMI. Ele falava que não tem que pagar a dívida externa, ele deixava isso muito claro nos textos dele, e a ampliação do comércio exterior com os países socialistas. Então o Rangel tinha uma visão muito clara do que era imperialismo no Brasil. Muito clara. E muito sofisticada. Provavelmente o Jones vai ler agora e vai aprender. O Jones, o que isso acontece? O Jones ele tá trazendo para cá a crítica que ele ouve falar do Rangel e tal, sabe? E se o Jones fizer uma leitura do Rangel minuciosa, com a mente aberta, ou seja, ó, eu vou ler algo que eu não concordo nem discordo a priori, ele vai aprender muita coisa. Agora, a questão é que as pessoas leem o Rangel, muitas vezes, de forma priorística, já vai ler o cara com uma vontade, já vai ler com o cara, esse cara é um reformista, esse cara, sabe? Aí você não vai conseguir extrair do autor o melhor dele, né? Mas Jones, eu não faz o menor sentido essa afirmação, né? Legal. Pô, você falou que já participou de vários debates, né? Eu vejo muitas pessoas pedindo debate entre um leninista, que é o seu caso, contra trotskistas, né? E muita gente pedindo. A gente até falou no